Eu não fui aquela pessoa que sempre falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero estudar psicologia. Não, pelo contrário, eu fui trabalhar muito cedo e no trabalho eu fui conhecendo algumas áreas do conhecimento. Tanto que eu comecei a estudar engenharia, fiz uma boa parte do curso de engenharia, e chegou um momento que eu levantei da sala e vi aqueles vetores e a somatória integral e derivada, e tanto cálculo, um, dois, três. Eu levantei da sala e falei, olha, obrigado, mas isso não é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E eu já atuava, né? Trabalhava numa empresa multinacional chamada Robert Bosch no Brasil, onde eu atuei por 11 anos. Dos 11 anos, 10 como gestor. E aí gestor desde da área de manufatura, depois para a área de qualidade, depois a área de gestão de pessoas. E foi interessante que nessa trajetória profissional foi que eu descobri a psicologia. Então, eu atuava dentro de uma área muito tecnológica, achava que aquilo era assim, a cereja do bolo da minha vida, ia me premiar como um grande profissional, e eu descobri que não era aquilo que estava na minha veia, na minha essência, tinha a ver com o ser humano. Aí eu fui, então, para dentro da área de treinamento e desenvolvimento e decidi estudar psicologia. De lá para cá, foi uma trajetória muito aberta a experiências, porque foi interessante, logo que eu comecei a estudar psicologia, no segundo ano, eu fui picado pelo bichinho da psicologia social, e então eu levantei a mão também lá na empresa onde eu trabalhava, falei, olha, obrigado, gente, valeu esses 11 anos, mas não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, e eu saí para ter experiências na área da saúde, na área da assistência social, fui trabalhar com grupos de refugiados. É interessante que sempre no desenvolvimento de liderança, sejam lideranças comunitárias, equipes profissionais, equipe ONGs, fui trabalhar agora se chama OSCs, né, que são organizações da sociedade civil. Tive uma experiência internacional, o privilégio de ficar 3 meses na Alemanha, com desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento de lideranças comunitárias em grupos de refugiados. Então, eu fui me abrindo para entender o ser humano, fui trabalhar em hospitais, fui coordenar centros de saúde, e aí nos últimos 4 anos eu falei, puxa, agora eu quero voltar com essa experiência, com essa bagagem, eu quero voltar e poder compartilhar um pouco daquilo que eu experimentei nesses últimos 6, 7 anos, isso foi de 2012 para frente, né? 2008 para frente, aí nos últimos 4 anos, 5 anos, eu falei, não, vou voltar agora para aquilo que é minha paixão, que é lecionar e também compartilhar conhecimento, e estou aqui, né? Acho que sou um pouquinho, mais resumo um pouquinho do que eu passei até o momento. Caramba, é muito legal, assim, essa tua vivência. Você viveu, teve essa vivência com refugiados, com hospital. Eu acho que a primeira coisa que eu quero te trazer, dentro dessa tua vivência, como que você enxerga a saúde mental? Porque quando a gente fala o que é saúde mental, claro, né, a gente já tem a nossa concepção do que é, mas dentro da tua experiência, daquilo que você viveu, conta um pouquinho mais para a gente dessa saúde mental. Tá. Bom, a gente parte de um pressuposto que vigorou muito nas últimas décadas, de que saúde é ausência de sintomas, saúde é ausência de doenças, né? Assim, muitas vezes a gente define, pois estou saudável, por quê você está saudável? E normalmente a gente se avalia se não temos sintomas, se não estamos sentindo dor, se não estamos sentindo, aí pode também transitar pelo lado da saúde mental, se não estou com alguns sintomas que caracterizam algum psicodiagnóstico, né? E nos últimos anos, eu digo os últimos anos, pensando no ambiente corporativo, nos últimos 2 anos, que a pandemia que eclodiu esse assunto com mais força dentro do ambiente corporativo. Mas no ambiente, por exemplo, da saúde, onde eu já trabalhei por 4 anos dentro do SUS, em centros de saúde, em hospital também, em CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, essa discussão já é anterior, já vem aí uma década, né? Por quê? Porque a gente entende no princípio da saúde que o ser humano é integral. E aí falar de saúde mental é talvez também tentar entender o ser humano a partir das suas emoções, a partir das suas vivências mentais, né? Vamos usar a mesma terminologia,
E não é esta a nossa, posso chamar assim, da nossa militância. A nossa militância é pela saúde integral. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu entendo que hoje há uma abertura para que a gente desmistifique um pouco os psicodiagnósticos, né? Que a gente ainda traz muito no Brasil. É um tabu muito grande, por mais que a pandemia esteja impulsionando esse tipo de discussão, mas ainda é um tabu muito grande a gente falar sobre saúde mental a partir dos profissionais de saúde mental. Então, você fala sobre depressão, eu encontro muitas empresas ainda que acreditam que uma pessoa que está numa vivência depressiva, na verdade, isso está muito vinculado a baixo desempenho e fraqueza de personalidade. Eu encontro muitos gestores de alta gestão que pensam dessa forma. Então, existe esse tabu. Então, vamos colocar saúde mental é uma parte do todo que somos, né? E pensando na saúde integral, é pensar nessa relação que existe entre a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, o nosso corpo, né? E como isso precisa ser avaliado, como o ser humano precisa ser avaliado de maneira integral. Vou dar um exemplo bem rápido para você, porque dentro da psicologia eu faço, eu já fiz muito mais, agora não tanto por não estar tão na linha de frente assim, da saúde, mas a gente já teve que executar bastante diagnóstico diferencial. O que é isso, né? A gente chega com um conjunto de sintomas, um conjunto de queixas que se caracterizam, né? A pessoa procura um psicólogo, se caracteriza como uma depressão, ou uma distimia, mesmo que é uma depressão mais crônica, ou um episódio depressivo. E muitas vezes os profissionais da saúde já assumem aquele conjunto de sintomas como um viés para dar o seu psicodiagnóstico. E, na verdade, aquilo pode ser retrato de uma diabetes, pode ser retrato os mesmos conjuntos de sintomas estão presentes em alguns distúrbios da tireoide, por exemplo, entre outras questões que são corporais. Então, se a gente não entende o ser humano como um todo, e aí eu vou falar de saúde integral, não só de saúde mental, a gente corre o risco de departamentalizar de novo. Não, o problema conserta essa engrenagem do ser humano que ele vai voltar a funcionar. E nós não somos esse conjunto de pequenas engrenagens, né? Nós somos um todo que se relaciona e se modifica a todo momento. Então, o corpo afeta diretamente a nossa saúde mental, assim como a nossa saúde mental pode afetar diretamente o nosso corpo. Por isso eu gosto mais de falar de saúde integral, mas entendo que a saúde mental tem encontrado um campo importante, principalmente dentro do ambiente organizacional, para se discutir aquilo que é muito tabu, como, por exemplo, líderes com depressão, líderes que causam, né, opressão e profissionais que acabam tendo episódios depressivos que são deflagrados por conta de uma opressão no ambiente de trabalho, como também comportamentos, pouco se discute uso de substâncias psicoativas dentro das empresas, pouco se discute comportamento suicida dentro da empresa ou comportamentos autodestrutivos, e sem essa abertura, a gente não consegue ter uma boa intervenção e alcançar o que tem se falado nos últimos dias, que é a tal da segurança psicológica nas equipes. Então, pensando em saúde mental, eu acho que esse trajeto é importante da gente fazer. E que bate muito com o estudo da antroposofia, né? Que a gente vê o ser humano integral que está dentro dos 4 níveis. Uma coisa que me vem aqui na cabeça, Ricardo, que por exemplo, quando a gente fala vou falar de saúde integral, mas como a gente fez a chamada da saúde mental, tem um ponto interessante que quando a gente pensa na saúde mental, a gente já, pelo menos eu, aí você me corrige se eu estiver errado, mas geralmente a gente associa a forma que a pessoa está reagindo às circunstâncias que estão acontecendo ao redor dela, porque tem essa questão do mental, de como ela está retroalimentando, vamos dizer assim, né, os pensamentos dela com relação a essas coisas. E quando a gente pensa nisso, por isso que aí mental vai
automaticamente como isso é integral, porque o mental ele vai ficar extremamente ligado às emoções, ao emocional, porque a minha emoção durante os fatos vai decodificar como que eu encaro os fatos, como que eu estou percebendo as coisas. Então, isso é naturalmente, vamos supor, né? Você fez algo para mim e eu emocionalmente tenho ali uma necessidade, crenças que me faz enxergar que você fez uma coisa muito ruim para mim. E aí a forma que eu alimento isso vai gerando um estresse mental, vai me fazendo ter menos resiliência, vai fazendo ficar mal perante a situação. Isso que eu estou te falando é algo que a gente, dentro da comunicação não violenta, da autoempatia, a gente trabalha muito. Por isso que eu estou te perguntando. Quando a gente está trabalhando isso, a forma que eu estou decodificando ao meu redor, que tem mais a ver com as minhas expectativas, mais a ver com a forma que eu estou interpretando do que de fato o que aconteceu, isso vai interferir nessa saúde mental, enfim, integral, né? Porque vai mexer com o emocional e, por consequência, físico, enfim. Sim. Eu queria ouvir um pouquinho você. Com certeza, você colocou muito bem, porque dentro até do pressuposto, alguns pressupostos da CNV, da comunicação não violenta, está a base de que a gente se comunica e tem algumas necessidades que a gente quer suprir dentro daquele contexto até do processo de comunicação. Eu costumo dizer, Fernanda, que toda expressão de comunicação ela está exposta à interpretação. Toda expressão de comunicação. Então, eu estou aqui me comunicando oralmente, verbalmente, através de palavras, mas ainda que as nossas palavras sejam compartilhadas dentro do nosso idioma, então a gente tem sentidos e significados que são específicos para cada palavra, ainda assim, cada pessoa que está aqui nos ouvindo vai interpretar de uma maneira particular. Existe um conjunto, vamos brincar aqui, de 100%, talvez 70%, todos vão compreender da mesma forma, mas existe algumas variáveis, uns 30%, que tem a ver com a cosmovisão, né, com a visão de mundo que a pessoa tem. Então, se ela é uma pessoa com uma espiritualidade, um exercício de espiritualidade mais ativo, ela vai interpretar a minha fala por esse viés. Isso. Se é uma pessoa mais racional, ela vai interpretar por um outro viés. Se é uma pessoa que está num momento de fragilidade emocional, ela vai ter algumas nuances e vai interpretar por outros viés. Então, toda expressão de comunicação, ela sempre vai estar exposta à interpretação. Inclusive, eu estou aqui, né? Estou aqui falando para vocês, né? Com a gente aqui, estamos batendo esse papo. E aí, visualmente, as pessoas que estão me vendo também, de alguma forma, estão aí completando as informações, os julgamentos, os pré-conceitos sobre o que elas estão vendo nesse momento, sobre a Fernanda, sobre a minha pessoa. Então, dentro desse processo de comunicação, é interessante a gente pensar que ela, sim, afeta muito a maneira como a gente vai ver o mundo, compreender o mundo e reagir no mundo. Né? Isso é fato, a maneira como a gente se comunica. Simples, para a gente saber de uma maneira bem rápida. Quando a gente escreve uma mensagem no WhatsApp, a gente não coloca entonação. É difícil colocar entonação numa mensagem de texto no WhatsApp. E quantas vezes eu já não li uma mensagem do WhatsApp e falei, nossa, aquela pessoa tá brava comigo, tá com raiva. Não, direto. Já começa a criar, a imaginar. A função psicológica superior da imaginação, ela entra em ação e começa a imaginar um monte de coisa. Diferentemente de quando a pessoa manda um áudio, porque quando ela manda um áudio, dá para saber se ela está desapontada com você, se ela está com raiva. Pelo tom de voz, você consegue ter um pouco mais de elementos para entender qual a intenção daquela pessoa naquela expressão de comunicação. Isso se você não puser o acelerado, né? Porque aí a pessoa fala assim, desse jeito, você não sabia de relação nenhuma, você só vê uma vozinha fazendo assim, porque você está com o coração ansioso, né? Exatamente. Aí fica difícil identificar muita coisa, né? Mas até o que a pessoa está falando, dependendo de colocar no 2.0, é até difícil. Mas eu tenho uma pergunta boa relacionada a isso que você está falando. Até eu puxei aqui, ó. O órgão mundial de saúde define o conceito de saúde mental como um estado
um bem-estar físico, mental e social. E como você falou, não só uma ausência de doenças ou enfermidades. Mas aí eu acho que entra o emocional também. Mas já que tem uma questão social, eu tenho uma provocação, porque você falou do WhatsApp, e eu acho que tem uma violência muito presente no mundo atual, que é uma violência do cancelamento, sabe? A pessoa pensa diferente de mim, ela não serve para fazer parte do meu rol de amizades. Então eu vou lá e cancelo a pessoa, eu bloqueio, eu tiro ela dos meus grupos, eu tiro das minhas redes sociais e tal. É comprovado que a dor da rejeição é a mesma dor da dor física, eu acho que até maior. E eu acho que esse tipo de comportamento que a gente vê muito comum nos dias de hoje, ele afeta a saúde. Eu vou falar mental porque mas é integral. Eu acho que afeta a saúde mental das pessoas. E eu queria ouvir um pouco a sua opinião, você como uma pessoa que conhece bem mais que eu desse assunto. Legal. Não, você tocou num ponto que vem sendo discutido, já não é de hoje, né? Se a gente for estudar um pouquinho do sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, você vai ver que ele começa a apontar mais de uma década atrás que a velocidade dessa pós-modernidade, né? Chamam assim, ou o mundo líquido, né, que ele chama. Exatamente, o mundo líquido, que ele já vinha falando lá atrás, teorizando, estruturando e trazendo uma luz muito importante para nós sobre essas características do que a gente vive hoje, realmente iria priorizar, de fato, que a gente pudesse, de alguma forma, estar aberto a experimentar a vida de uma maneira muito mais livre. Por isso essa fluidez, por isso ele chama de líquido, né? E esse mundo líquido, o que na verdade aponta? Aponta para uma diversidade de quereres, de saberes, de sentir, de agir no mundo. Bom, qual o problema que a gente enfrenta nos dias de hoje? Porque tudo na nossa vida nos dias de hoje, e eu estou falando tudo de uma maneira muito assim, uma caricatura, tá bom? Mas parece que a gente tem a sensação de que tudo é muito provisório. Tudo é muito provisório. Então, a gente meio que legitimou como cultura na última década de que a gente poderia ter experiências e se abrir para aquilo que a gente desejava. Já não é mais se a razão, não é mais a razão governando o homem, mas são as suas emoções. E essa é uma característica da pós-modernidade apontada não só pelo Bauman, pelo Lipovetsky e outros pensadores aí, filósofos mais contemporâneos, né? E aí o que acontece? Filósofos e sociólogos, o que acontece? Pensando na prática, no dia a dia, a gente está esbarrando numa das coisas mais básicas. Por quê? Porque você está me falando sobre como é que eu lido com a diversidade. E diversidade, nos dias de hoje, está muito relacionado à sexualidade. Mas 2, 3 passos antes, vamos falar sobre a diversidade de ideias. Porque se eu não consigo lidar com diversidade de ideias, eu não vou conseguir lidar com nenhum tipo de diversidade. Nós vivemos um tempo onde uma das características dessa pós-modernidade é a pluralidade. Então, como é que eu vou explicar como eu experimentei a pluralidade na minha vida e essa transição? A pluralidade na minha infância e adolescência, ela estava muito vinculada assim, o outro pensa de um jeito, eu penso de outro, uma outra pessoa pensa de outra, e a gente aprende a conviver. Dentro do bairro, vou usar um contexto da espiritualidade, não quero de maneira nenhuma levantar aqui contra a religião A, B e C, não. Não, espiritualidade e não dogma. Espiritualidade pode falar que está ligado no ser integral, fica tranquilo. Eu vou dizer para você. A minha família, a minha mãe, ela se dizia extremamente católica. E nós tínhamos um vizinho da parte de baixo da casa, né, o vizinho da direita, eu falo de baixo porque a rua era inclinada. Então, o vizinho da direita, ele era evangélico, e isso há 25 anos atrás, e o vizinho de cima, ele era espírita.
E nosso, tinha crianças, então eu tinha amigos, eles eram meus amigos, a gente jogava bola na rua, a gente andava de carrinho de rolemã e fazia tudo, e nunca isso foi um problema para nós, para as nossas famílias, né? Então nunca foi um problema, a gente convivia, mas essa era a pluralidade que a gente vivia na minha infância. Bom, como é a pluralidade que a gente vive hoje? Hoje. Então eu vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela ainda se diz católica, mas ela acredita na reencarnação, que é uma doutrina espírita, não é uma doutrina católica. Todos os domingos ela assiste o pastor pregando na televisão. E na cozinha tem uma folhinha de Seishonomei, quer dizer, ela é a pura pluralidade. A pluralidade agora não é o outro, a pluralidade está dentro da gente. Às vezes a gente não percebe que nós mesmos, em alguns momentos, somos contraditórios com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, como a gente age. Né? A incongruência, se a gente for dar um nome para isso. Né? E por que eu estou falando isso? Porque se a gente não consegue lidar com a diversidade de ideias, dificilmente a gente vai conseguir lidar com qualquer outro tipo de diversidade. No movimento de saúde mental, um dos pressupostos básicos, existem três, na verdade, na humanização. Então, a gente fala de humanização na saúde já há 15, 20 anos atrás. A humanização está sendo colocada no ambiente corporativo nos últimos 2, 3 anos, e nem se fala, se discute projetos mesmo sobre isso. E são tentativas, muitas vezes esporádicas, que vão acontecendo por meio de pessoas que realmente colocam aquilo como uma bandeira dentro das suas áreas ou dentro da empresa que trabalham. Então, existem 3 princípios básicos para a humanização. O primeiro princípio é a integralidade, a gente já falou, o ser humano como um todo, não só as partes dele, não é? Não, eu vou tratar a cabeça, o outro trata a perna, o outro trata os ossos, as especialidades médicas são importantes, mas nós experimentamos a vida como um todo. Até aquela história de vida pessoal e vida profissional são coisas separadas. Bom, me ensina como fazer isso. Eu também não sei onde está esse botãozinho aí que o povo criou, porque para mim não existe. No fundo, quando uma empresa diz isso, o que ela está querendo dizer? Olha, se você tem problemas, deixa para fora daqui da empresa. Mas eu tenho certeza que se acontece uma coisa muito boa na sua vida, que vai impactar positivamente na sua produtividade, eu duvido que a empresa vai falar, não, deixa para fora também, continua produzindo menos. Não, ela vai falar assim, não, vem com a tua alegria, vem com a tua motivação, porque isso a gente quer. Então, a gente tem facilidade de aceitar aquilo que é desejável para nós, mas a gente quer rejeitar aquilo que não é tão confortável. Bom, então, integralidade a gente já falou. O segundo pressuposto da humanização, ou princípio, nem pressuposto, um princípio básico, é a equidade. Então, a equidade, isso se discute muito pouco também, dentro do conceito de meritocracia. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha assim, eu tenho que fazer igual para todo mundo, não é? Isso é ser justo. E nem sempre isso é justiça. Muitas vezes eu preciso identificar, não, aquele ali precisa de um pouco mais disso aqui. Aquele outro precisa de um pouco mais daquilo. Aquele outro está no outro nível, eu já posso dar mais autonomia para ele. Então, eu preciso lidar dentro do ambiente profissional e entender que alguns precisam de mais, outros de menos, para que eu consiga colocar todos no mesmo patamar de igualdade de direitos e de alcance. Eu gosto dessa imagem aqui, ó, para falar de equidade, ó. Eu acho ela perfeita. Eu acho ela perfeita. Essa é uma imagem muito clássica, exatamente. Tem uma imagem também de uma bicicleta, que é interessante. Que também é perfeita. Eu pondo aqui para quem não sabe o que é equidade, essa imagem já fala tudo aqui. Ela é importantíssima para a gente entender esse princípio. Sem a equidade, a gente não consegue fazer um movimento de humanização que seja sério. A gente vai dar, não, todo mundo está aqui, ó, todo mundo precisa da caneta preta, mas como é que a gente vai fazer se tem um que já tem 10 canetas pretas e o outro que não tem nenhuma? E aí você vai dar preto para caneta preta para quem já tem caneta preta, e ele estava precisando, na verdade, de uma vermelha, de uma azul, de uma lilás, sei lá, e para conseguir produzir aquilo que ele precisa. Então, não é fazer de maneira igual, é chegar na igualdade de direitos. O terceiro princípio da humanização, qual é? É a diversidade. A diversidade, sem diversidade, Fernando, você escreveu um livro chamado Inovação Não Violenta. Sem diversidade, não tem inovação. Porque se todo mundo está pensando igual, então ninguém mais está pensando.
a gente precisa entender, qualquer equipe profissional, quando consegue encontrar uma maturidade emocional, não é inteligência emocional, quando consegue alcançar uma maturidade emocional, vai encontrar os benefícios da diversidade de uma maneira a ser potencializada em grandes inovações. Porém, quando a gente é imaturo emocionalmente, a tendência de, quando nos depararmos com uma opinião contrária da nossa, é nos fecharmos, é criticarmos, é não apoiarmos. Por quê? Porque isso, na verdade, diz respeito a profissionais mimados que muitas vezes não desenvolveram uma maturidade a ponto de conseguir dialogar, de construir na diversidade. Você sabe que tem uma pergunta aqui do Ednilson querido. Boa noite. Que características um líder deve ter para manter a saúde mental de sua equipe? Eu acho que tem muito a ver com o que você já está falando, mas aí você quiser complementar alguma coisa, porque tem a ver. O Edmilson levantou a bola. Edmilson, em breve, aí, acho que daqui 2 meses, sai o meu livro Líder no Divã. Seja o líder que você sempre quis ter, né? Uma abordagem humanizada, acolhedora e prática sobre o desafio de liderar. E a sua pergunta é muito pertinente, né? Em primeiro lugar, o líder precisa investir no seu autocuidado, no seu autoconhecimento. Pensa quando você pega um avião, e o que nas orientações? Olha, se houver uma despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão diante de você. Coloque primeiro em você e depois auxilie as outras pessoas. Aí você está lá com a sua avó, sei lá, com a sua mãe idosa, ou você está com uma criança, seu filho, né? Minha filha está ali do lado. O desespero, muitas vezes, de tentar ajudá-la antes de eu estar seguro, vai fazer com que talvez eu desmaie em poucos segundos. E isso faça com que eu não consiga nem ajudá-la, nem me ajudar. Então, primeiro ponto, um líder que não busca autoconhecimento, não busca autocuidado, isso não é papel da empresa só, de promover cursos para ele precisa investir nele. Né? Eu, na minha trajetória dos últimos 20 anos profissional, acho que 17 anos eu atuei em cargos de gestão e 3 anos em cargos técnicos mesmo, como psicólogo atuando direto com os usuários, né? Com os pacientes, com os clientes. Então, eu posso dizer que o primeiro ponto, a base, né, é o autocuidado, num momento como esse, até para que ele possa ajudar melhor os outros, para que ele possa se conhecer melhor. Por quê? Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho que encarar os meus preconceitos. E quanto mais eu encaro os meus preconceitos, menos eu projeto as minhas expectativas na equipe profissional. Menos eu quero projetar as minhas escolhas nos outros. Mais eu dou abertura para que eles possam ser eles mesmos. E dando essa garantia para eles, inclusive deles se oporem às minhas ideias, é que eu consigo liderar da melhor maneira possível. O psicanalista George Forbes, ele diz assim, que o líder no século XXI, ele é aquele que consegue mais articular as diferenças. Então, um grande líder no século XXI é aquele que consegue articular, é o grande articulador das diferenças. Ele pega um monte de gente que pensa totalmente diferente, que está trabalhando num lugar com motivações totalmente diferentes, e ele consegue unir aquelas diferenças agregando propósito, agregando motivo para a ação, então a motivação, tanto para os seus objetivos pessoais, os objetivos da empresa e os objetivos pessoais de cada colaborador, de cada profissional que está ali. Então, o primeiro ponto, acho que eu daria muita ênfase nisso. É claro que eu falo, e aí inclusive no meu livro, sobre 4 competências essenciais para qualquer liderança em qualquer contexto. Você pode pegar qualquer líder que viveu há séculos atrás, qualquer líder que vive hoje, qualquer líder que viveu há décadas atrás, qualquer líder que está hoje em evidência, e você vai encontrar 4 competências muito bem desenvolvidas em cada um desses líderes. Vou falar rapidamente aqui, porque a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. A primeira, visão. Todo líder que é líder tem uma visão. Sabe por quê? Porque
O líder lidera a sua equipe. Mas quem lidera o líder? É o líder superior? O líder superior não está ali todo momento para fazer, como eu falo assim, se você precisa da presença de alguém 100% do tempo do seu lado para você executar alguma coisa, então, na verdade, você é como um líder bisnaga, né? Um tarefeiro. Só sai alguma coisa quando alguém aperta. Então, para mim, nem é líder. Estou falando de líder. O líder lidera a equipe. Quem lidera o líder? A visão que ele tem. A visão que ele tem pode ser as metas? Sim, mas muito mais do que isso. A visão que ele tem do que é liderar. A visão sempre lidera o líder. Pensa numa corrida, pensa na Fórmula 1. Uma pessoa lidera, todos os outros estão atrás. Todos os outros carros de uma Fórmula 1 estão tentando ultrapassar o carro da frente. Quem o líder está tentando ultrapassar? Ninguém. Ele tem que ter uma estratégia, ele tem que ter uma visão para aquela corrida. Porque se ele não tiver, ele vai fatalmente perder a posição. Então, o líder, ele só é liderado por uma visão, algo que é muito maior do que ele. E por ser maior do que ele, vem a segunda competência essencial, coragem. Porque é necessário coragem para colocar em prática uma visão. É necessário coragem para se expor. Eu hoje atendo muitos líderes que têm dificuldade, por exemplo, de se expor, têm dificuldade de expor as suas ideias, de falar em público, eles são travados. E estão ali como líderes. Muitos desses eram excelentes técnicos nas suas áreas e foram promovidos. E a gente ainda tem muito dessa prática na empresa, que promove e contrata pela parte técnica e demite pela comportamental, exatamente por não conseguir desenvolver as competências essenciais para cargos de liderança. Então, é necessário coragem para enfrentar os nossos medos. Eu não vou entrar muito nisso, mas a gente pode indicar, para começar essa discussão, os livros da Brené Brown, né, que fala sobre a vulnerabilidade. Então, falar no dia de hoje, primeiro encarar os nossos medos, encarar o medo da exposição, o medo da crítica, o medo da não aceitação da equipe. Como é que eu lido com essas coisas em mim? Então, a visão, depois a coragem. Por terceiro, a empatia, porque toda visão é maior do que a gente mesmo. Se eu consigo executar a visão, eu não preciso de colaborador, não preciso de funcionário, eu simplesmente coloco em prática e pronto. Se eu preciso de mais pessoas, eu vou precisar engajá-las dentro dessa visão. E é por isso que a gente precisa desenvolver também a empatia. Então, visão, coragem, empatia e, por último, a resiliência. Porque por mais que você desenvolva o melhor projeto, a melhor visão, por mais que você tenha coragem para se lançar e colocar isso em prática, por mais que você seja uma pessoa carismática, empática e consiga desenvolver de uma maneira relacionamentos com vínculos muito consistentes, a gente vai se deparar com situações que não foram previstas e isso vai trazer uma onda de frustração e é nesse momento que eu preciso ter a resiliência desenvolvida dentro de mim. Claro que a gente teria que aprofundar muito sobre essas 4 competências, mas eu colocaria esses 5 pontos. Primeiro, autocuidado e depois desenvolver essas 4 competências. Se você desenvolve essas 4 bem desenvolvidas, eu chamo, não são as soft skills, essas são as essential skills, né? São as competências essenciais. Sem essas, a gente nem é líder. Já que você está falando disso, me veio uma questão aqui da antifragilidade, que eu acho que também tem a ver com esse processo, porque quando a gente soma essas 4 coisas que você trouxe, né, a visão, a minha capacidade de empática, de compreender as situações, as dificuldades das pessoas, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a questão da confiança que você trouxe, né? Coragem, coragem, desculpa, coragem. E a última questão que você falou da resiliência. Talvez com tudo isso a gente chegue a esse processo do antifrágil. Como que você vê isso, Ricardo? Então, dentro da teoria, a antifragilidade, quando o Caleb traz, né, alguns autores que vão discutir sobre isso, a gente tem aí o próprio Eduardo Carmelo, né, falando sobre as gerações da resiliência. Dentro da minha percepção, eu acho que existe uma discussão teórica sobre isso e que a antifragilidade seria, só para contextualizar para as pessoas aqui, seria a capacidade da gente conseguir reagir o mais rápido possível às questões que estão nos afetando e muitas vezes replicar esse aprendizado de uma maneira a não enfrentar novamente esses mesmos desafios, porque você
conseguiu usar aquele aprendizado para evitar situações parecidas como essa. Então, eu acho que existe, Fernanda, uma discussão teórica aí, da qual eu prefiro, e aí é uma preferência minha, entender ainda que são campos que precisam ser consolidados teoricamente. Eu ainda coloco a antifragilidade ou uma tentativa que foi dada, né, desse autor para construir uma outra percepção da resiliência. Eu acho que ainda é resiliência, mas encarada de uma maneira talvez um pouco expandida de um lado, né? Mas não algo que tenha superado o conceito de resiliência. Eu concordo. E eu ainda acho que está ligado à saúde mental, porque essa capacidade de você enxergar, porque a saúde mental, na minha visão, tá, Ricardo? E aí você me corrige mesmo, tá? Não estou falando baseado em dados científicos, não. A minha visão, né? Eu acho que assim, quando você desenvolve essa saúde mental, você passa a ter uma consciência tão grande dos seus processos, da sua forma, da sua maneira de ver, de decodificar o mundo, que você acaba interpretando as vicissitudes, as dificuldades ao seu redor como desafios que você está passando e não deixa aquilo, de certa forma, afetar e como que eu posso dizer, tirar a sua estabilidade e a sua condição de superar os problemas e as crises. E isso, de certa forma, no meu ver, é uma saúde mental, que, pelo autor, ele chama de antifrágil. Por isso que me veio isso na cabeça. Mas eu super concordo com você, porque eu acho que a resiliência, essa capacidade de eu conseguir passar por uma dificuldade e permanecer sem me afetar, é essa resiliência, de certa forma mesmo. Então, eu acho que a gente está falando da mesma coisa, porque hoje é muito comum isso, né? A gente está falando várias coisas que a pessoa dá nome diferente para ficar o nome da moda, né? Exato. E eu vou dizer para você assim, e não é nem a capacidade de passar e não se afetar, porque para mim isso não é humano. Não é, claro. Mas você volta à sua integridade normal depois, não é isso? Até você vai pensar assim na palavra afeto, afetivo. É algo que te afeta de alguma maneira, porque se não te afeta, há uma blindagem, há uma couraça que também não mostra maturidade. Existem muitos profissionais que acreditam... Aí você vira psicopata, né? A maturidade está em, puxa, eu posso passar por todos os problemas, eu posso enfrentar todas as dificuldades e eu permaneço aqui como se nada tivesse acontecido. Não. Então, há uma dificuldade porque você não está conseguindo se vincular emocionalmente. Olha uma coisa interessante que você está trazendo, e aí que eu me lembrei aqui, eu acho que é legal comentar. Eu diferencio muito inteligência emocional, que é muito falada a partir do Daniel Goleman, né? Muito falada dentro do ambiente profissional e que trouxe excelentes aprendizados e desenvolvimento para as pessoas dentro do campo emocional. Quando ele fala dessa inteligência emocional, abriu os olhos de muitas pessoas, muitos gestores, para este lado que não é só racional, que existe um componente, se eu posso chamar assim, dentro da gente, que afeta as nossas entregas, que afeta os nossos resultados, e aí então vem uma onda de desenvolvimento das soft skills baseado na inteligência emocional, né, do Daniel Goleman, vem se desdobrando. Bom, eu gosto muito de falar da maturidade emocional. Por quê? Porque não necessariamente eu me desenvolvi, eu fui fazer um curso e eu tenho informações que são importantes, que hoje está muito na moda também, e amo as contribuições da neurociência, mas ela não explica tudo. Então, isso é importante saber. Ela não explica tudo, mas a gente vai vivendo essas ondas que, de alguma maneira, a gente aprendeu no conceito da inteligência emocional que a gente tem que controlar as nossas emoções. Isso, para mim, desculpe a palavra, né? Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas também acho que não é nada ofensivo. Mas essa é uma das grandes desgraças do autoconhecimento. Por quê? Porque como psicólogo e como uma pessoa que estudou e estuda
continuamente sobre o comportamento humano, não existe um processo de feedback mais preciso do que as nossas emoções. Ninguém consegue dar feedbacks melhores do que a gente mesmo para nós mesmos. Então, a questão não é controlar as nossas emoções, sim compreender as nossas emoções, experimentar as nossas emoções e controlar as nossas reações. É totalmente diferente. Olha só, eu estou numa mesa de reunião e aí meu chefe fala uma coisa que naquele momento me embrulha o estômago. Ele me expõe, sei lá, diante das pessoas, porque ele fala uma coisa lá que aconteceu num projeto XYZ, aquilo me embrulha o estômago e eu começo a experimentar alguma coisa, que na maioria das vezes eu nem sei que nome aquilo tem. Não sei se é raiva, se é constrangimento, se é tristeza, se é ódio, se é rancor, eu não sei. Só que aquela emoção, ela é importante para mim, desde que eu esteja aberto a olhar aquela emoção a partir de mim, e não simplesmente revidar ou represar aquela emoção. Perfeito. E depois dar o ódio para outras pessoas sobre aquele gestor ou sobre aquele meu chefe. Não, aquela emoção me dá um feedback. Espera aí, ele falou aquilo. Eu senti isso. O que é isso que eu estou sentindo? Por que será que eu estou sentindo isso? Será que ele está sendo... Há um senso de injustiça que eu estou experimentando aqui, porque, na verdade, eu me dediquei tanto e ele me expôs ali dizendo que meu prazo estava atrasado? Sei lá, estou só citando isso, né? Por quê? Será que realmente estava atrasado? Ou será que eu não estou querendo encarar que eu não dei o devido valor àquela tarefa e agora eu estou sendo cobrado e eu odeio ser cobrado? Olha quantas informações que uma emoção pode trazer para mim sobre quem eu sou. Na maioria das vezes, não, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir ódio. Controlar as emoções não é o caminho para uma saúde mental. E não mental. Existe, né, na verdade, porque, inclusive, o estudo do Paul Ekman, ele comprova isso. Tanto é que você consegue ler as microexpressões faciais porque você não controla as emoções. Pode treinar muito. Não, você pode treinar, não vai conseguir. Tanto que os caras vão em jogos de azar com óculos escuros para disfarçar, porque está demonstrando suas emoções o tempo inteiro. Agora, tem um ponto interessante do que você está falando, e eu quero fazer um link aqui com a CNV, com a empatia, porque um dos pontos, você falou da vulnerabilidade, você estava falando aqui das emoções. Então, por exemplo, o Marshall Rosenberg, ele sempre falava assim, que quando alguém te ataca, é uma ótima oportunidade, em vez de você encarar aquilo como um ataque, você encarar como uma ótima oportunidade de compreender a vulnerabilidade do outro. Porque por trás daquela emoção, daquele ataque, ele está demonstrando os seus sentimentos, está demonstrando suas necessidades. Por outro lado, esse ataque te gera uma emoção, né? Eu estou rindo porque meu filho está aparecendo no cantinho aqui. Por outro lado, isso que o outro te ataca, por mais que você consiga falar, bom, eu consigo entender que tem uma comunicação ali, aquilo vai gerar uma emoção em você, porque a tua emoção não é só o que aconteceu com você, mas é o que você tem como crença sobre aquela pessoa. Vamos dizer, poxa, eu gosto tanto de você, Ricardo, então eu não espero. Eu tenho uma crença que quando você fala assim comigo é porque você já não gosta mais de mim. E eu tenho uma necessidade, por exemplo, naquele contexto, de que você falasse de uma forma mais doce, que você tivesse mais paciência com a minha situação, e aí você veio de uma forma agressiva. Então, a minha emoção, que me dá aquela raiva, aquelas coisas que a gente sabe, né? Ela vem muito mais dos meus processos do que o teu ataque. Até porque o teu ataque não necessariamente é contra mim, mas ele está representando as suas vulnerabilidades. Então, é tão maluco, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão demonstrando suas vulnerabilidades e que, por uma questão de não saber ter essa consciência com as emoções, viram conflitos e vira todo um processo que a gente sabe o quanto isso vai alimentando e causando problemas emocionais, mentais e tal. Então, eu queria trazer um pouco disso aqui para você, porque como que você diria para as pessoas, concorda em número, gênero e grau, a gente não vai controlar a emoção, a gente controla a reação da emoção por conta de ter mais autoconsciência. Tem um menininho aqui querendo não aparecer, está aparecendo, né?
Filho, aparece de vez. Isso, vem, aparece aqui. Aparece de vez, amor. Que lindo. Tá tentando ir por baixo, assim, agachada, eu tava assim. A gente tá ao vivo, amor. Então, a pessoa, concordo, número, gênero e grau. Então, assim, a pessoa precisa ter autoconsciência para que ela possa saber lidar com a situação e não desconte por conta da emoção. Então, você, que é uma pessoa que conhece bem, que já trabalhou bastante em hospital, já trabalhou bastante com essas situações, o que você sugere para as pessoas que estão aqui nos assistindo para que a gente possa lidar melhor com esse processo de autoconsciência e não ter uma reatividade, uma coisa mais impulsiva, vamos dizer assim? Uhum. Bom, eu vou dizer para você assim, que dentro do que você, ou do exemplo que você deu, a gente volta do início da nossa conversa, né? Que toda expressão de comunicação ela está exposta à interpretação e cada um vai interpretar de acordo com o seu momento de vida, com a sua visão de mundo, com tantos outros fatores, né, que a gente pode trazer. Existe também dentro um pressuposto da PNL, né, que é a programação neurolinguística, que diz que o mapa não é o território. Então, a pessoa não é o comportamento dela. A pessoa é mais do que aquele comportamento que ela está tendo e que muitas vezes aquele comportamento a gente julga como um comportamento inapropriado, ofensivo ou até positivo, porque também a gente já tem uma base, um pré-conceito já formado sobre aquela pessoa. Agora sim, eu vou trazer de uma maneira um pouco mais lúdica, porque você me pediu um conselho e conselhos... até é complicado eu falar assim, eu vou dar um conselho que não seja buscar se desenvolver e se autoconhecer, né? Mas eu vou trazer através de uma história judaica muito interessante, né? Quando duas pessoas estão conversando, quantas pessoas... vou até pedir aí para o pessoal participar no chat, pode ser, Fernando? Pode ser, pessoal, participem aqui no chat que eu estou de olho aqui. Uma perguntinha, quando duas pessoas estão conversando, quantas pessoas vocês acreditam que, na verdade, estão conversando? Parece uma pegadinha, mas é uma história interessante da gente refletir. Olha lá, quando duas pessoas estão conversando, quantas pessoas, na verdade, vocês acreditam que estão conversando? Vamos lá. Coloca aí no chat. Quantas pessoas? Quantas pessoas, exatamente? Depende. Sempre depende. Depende. Vamos lá, então chuta o seu depende. Qual que é o depende? Vai lá, Sandra. Sandra, pois depende. Fabrício colocou 8. 8, boa, Fabrício. 8 pessoas. Quem mais? O Fabrício é fera, ele é um mentor fera aqui. Pode ser que uma não está prestando atenção, ok. Então pode ser uma só. Legal, daí um só. Muito bom, Sandra. A Sandra é ótima. Daí é só um, muito bem. Quem mais, gente? Mais alguém aí? Quantas pessoas estão conversando quando duas pessoas estão conversando? Essa pergunta mesmo de psicólogo, né? Eu vou chutar. Pode ser 3. 3, pode ser 3, 4, Almir. 4, Almir colocou 4. Vou perguntar por... 2 se ouviram uma outra, o Ednilson. Exato, muito bom. Muito bom. Esse é o desafio, né? De a gente poder estar presente, né, numa conversa. Com tantas distrações, a gente estar presente é um desafio grande. 6 pessoas, a Cida falou. Legal. Cida, bom, dentro dessa história, né? É uma história, é uma ilustração, mas é uma ilustração tão importante para a gente entender a Cláudia fez, com certeza nem sempre são 2. Nem sempre são 2. Dentro dessa história, o Fabrício acertou, são 8 pessoas. Eu não sei se ele conhece essa história, mas por que são 8 pessoas? Né? Então vamos imaginar assim: estou eu aqui, eu e a Fernanda, e nós estamos batendo um papo, né? O Fabrício acha que não conhece. Não, beleza. Então eu e a Fernanda batendo um papo. Então, eu e a Fernanda são 2 pessoas. Aí tem quem eu penso que eu sou e quem eu penso que a Fernanda é. Então, eu não convivo com a Fernanda. Tem quem eu penso que eu sou e tem quem eu penso que ela é. Já são 4. Tem quem ela pensa que eu sou, a imagem que ela tem de quem é o Ricardo, e quem ela pensa que ela é. Então, já são 6. E tem quem eu penso que ela pensa que eu sou e quem ela pensa que eu penso que ela é. Aí a gente completa 8. Fala assim, mas que maluquice é essa?
Mas isso acontece a todo momento na nossa vida. Se eu chego aqui e penso assim, pô, a Fernanda, olha, que arrogante, né? Vem aqui toda arrumada para essa live, fica aí falando que foi formada nisso, naquilo e tal, escreveu um livro. Eu estou pensando que a Fernanda é uma pessoa. E isso vai afetar diretamente a minha conversa com ela, inclusive a minha interpretação da conversa que eu vou ter com ela, tudo que ela falar. Automaticamente, eu posso pensar, poxa, eu sou uma pessoa que estudei, que isso, aquilo, que aquilo outro, que tem um diploma, blá, 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 blá. Então, eu tenho respaldo para falar disso e daquilo. E isso pode afetar a maneira como eu me comunico com ela, querendo impor alguns conhecimentos, ao invés de trazer um processo dialógico. Então, a todo momento, quem eu penso que eu sou, não é quem eu sou. Quantas vezes eu pensei que eu era bom em algumas coisas, eu vi que eu não era nada. E quantas vezes eu pensei que eu não sabia fazer algumas coisas, e na verdade era só medo, porque eu era muito bom em fazer aquilo. Então, quando eu consigo um processo de autoconsciência, como a Fernanda falou, eu vou me aproximando mais de quem eu penso que eu sou e quem realmente sou. Mas ainda assim, são duas pessoas diferentes que estão no processo de conversa. A minha projeção do que eu faço na Fernanda, de quem eu acho que ela é, e até de quem eu penso que ela pensa que eu sou, fala, nossa, ó, Ricardo, eu acho que a Fernanda vai pensar que eu sou uma pessoa relapsa, porque eu vim de camiseta na live dela, puxa, né, isso e aquilo, e eu começo a criar tantas fantasias na minha cabeça que vão acabar afetando a fluência da minha conversa, se eu não tenho essa, como ela chama, eu gosto muito dessa expressão, da autoconsciência. Então, é isso, quando o processo dialógico. Dialógico é esse processo onde nós nos permitimos ouvir e ser ouvidos. Se a gente quer aprofundar um pouco disso, a gente precisa ler Rubem Alves, né? E o Rubem Alves vai falar assim, ouça sem medo. Não é porque você não está concordando com o outro que você precisa interrompê-lo. Quantas vezes a gente está conversando com uma pessoa, a gente não concorda com aquilo e logo a gente fala, não, peraí, não é assim, não é assim. Olha que situação. A gente tem medo do que o outro vai pensar, ou do que as pessoas vão pensar simplesmente porque a gente está ouvindo. Aí vai pensar que eu estou concordando com ele. Não. O processo dialógico é um processo onde a gente respeita o outro, a intervenção do outro, o lugar de fala do outro, o conteúdo da fala do outro, e se posiciona, tem uma palavra que eu amo, assertivamente num diálogo. Esse é um processo dialógico, onde as partes conseguem expor de maneira segura, humilde e, ao mesmo tempo, de maneira madura, principalmente de maneira madura. Então, Fernanda, dentro desse contexto que você perguntou, eu acredito muito nisso, não é nenhuma dica, mas talvez é olhar, quando alguma coisa, né, você vai conversar com alguém e fala, puxa, mas quem eu acredito que essa pessoa é? Será que ela é realmente o que eu estou achando que ela é? Isso vai afetar? Eu estou aberto e receptivo? Então, já que você pediu, eu vou dar uma dica prática, tá bom, Fernanda? Vamos dar uma dica prática. Ouça com atenção e fale com intenção. Sempre que você estiver conversando com alguém, ouça com muita atenção, interrompa o mínimo possível. E quando for falar, fale com intenção. Quer dizer, não fala por falar. Pensa, nossa, será que eu não entendi direito? Pelo que eu entendi, Fernanda, você me perguntou isso. É isso mesmo? Não quis dizer isso, eu quis dizer isso. Ah, agora eu entendi. Então, é falar com intenção, mas ouvir com muita atenção. Perfeito. Sabe que você falou do Rubem Alves? Ele faz uma metáfora dos relacionamentos que são o jogo de tênis e o jogo de frescobol, né? Porque o jogo de tênis é essa coisa assim raivosa, que você quer que o outro erre, que você não quer que dê certo. E o frescobol, ele tem essa coisa de eu jogo para você pegar a bola, porque o legal é você pegar a bola e eu também pegar a bola. Que eu acho que tem a ver com essa escuta e essa entrega e essa dedicação pro relacionamento, pro diálogo, para a presença que você está trazendo aqui. Muito legal, muito legal. E eu vi aqui uns comentários, teve um comentário engraçado aqui do Márcio Pereira, que ele falou assim, poxa, mas aí já é aglomeração com essas
Se todo mundo tiver de máscara e vacinado, Eu achei sensacional. Aí o Fabrício falou que realmente ele concorda que Rubem Alves e a CNV tem tudo a ver, também acho que tem tudo a ver. Tem um comentário da Sandra aqui, o meu aprendizado foi ouvir a crítica como se fosse um presente, como um laço bem bonito. A minha ansiedade não deixava ouvir. E o Márcio Moraes está falando aqui que foi muito bom. Muito legal, muito bom mesmo, viu? Que live deliciosa. Você sabe que o nosso tempo já estourou, mas tipo. eu acabei de ver. Acabei de ver. Eu ficaria aqui altas horas aqui, porque tá muito legal mesmo esse bate-papo, Ricardo. E eu acho que você trouxe alguns pontos aqui muito legais, assim, se a gente puder recuperar aqui alguns pontos interessantes. Eu acho que essa questão da empatia, a questão da coragem. A coragem tem muito a ver com a vulnerabilidade, eu acho que você falou da liderança e a vulnerabilidade tem muito a ver. O próprio Patrick Lencioni fala disso, né? A equidade, também o Márcio escreveu aqui da questão da equidade. O Patrick Lencioni mesmo fala que uma das disfunções das equipes é por a gente não ter essa capacidade de falar francamente, olha, não sei fazer, não estou com dificuldade, estou com medo, estou insegura, e essas vulnerabilidades, assim, é bem interessante como a gente, até para fechar, quero trazer essa última pergunta, porque eu acho que está tudo muito a ver com as crenças, com esses modelos mentais. Eu vou dar um exemplo aqui, meu filho estava rastejando aqui para não aparecer, porque ele queria pegar um negócio, porque eu estou no quarto dele, né? Hoje eu resolvi fazer a live do quarto dele. E aí, dentro do modelo mental, que eu acho que a gente já está mudando muito, né? Aquela coisa de some, esconde. Não, ó, parece aí, né? É uma vulnerabilidade mesmo. Qual o problema disso? Eu acho que isso acontece muito ainda na empresa. Eu estou dando um exemplo lúdico aqui, mas assim, as pessoas têm medo de mostrar as vulnerabilidades, têm medo de falar a verdade, têm medo de expor o que realmente está acontecendo. Só que isso causa muitas incongruências, causa muitos problemas para a equipe, causa muitos problemas gerais. E eu acho que uma das coisas, a gente não à toa, a gente está fazendo, não foi pensando nisso, mas a gente acabou fazendo essa live no mês de setembro, né? Que a gente tem Exatamente. Não, acho que a gente nem pensou nisso, na verdade, é que eu me toquei disso hoje. Eu falei, olha, a gente está falando uma live no mês de setembro que tem muito a ver com saúde mental e a prevenção do suicídio e tal. Eu acho que muito disso, das pessoas não terem essa capacidade de se conectar de forma mais humana, com essa visão humanista, Carl Rogers, enfim, que fica uma dica que quem quiser ler bastante sobre Carl Rogers sensacional. Eu acho que por isso, talvez, a gente criou essas coisas que você trouxe em algum momento, né, de vida pessoal versus vida profissional, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser a pessoa que está sempre bem, eu só vou postar na rede social coisas boas, porque na rede social todo mundo come bem, todo mundo tem bons amigos, todo mundo tem uma vida boa, porque as pessoas não querem mostrar a vulnerabilidade, que é extremamente humana. Então, talvez isso alimente essa doença né, mental, porque as pessoas começam a criar mundos que não existem. Então, eu começo a enxergar coisas nas outras pessoas de uns mundos tão perfeitos e tão maravilhosos que não são reais, porque no fundo as pessoas não querem mostrar suas vulnerabilidades, que cria uma referência tão impossível que eu passo a me violar e achar que aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho não é bom, não é bacana, e aí a gente vai criando todos esses pensamentos negativos. Isso é um ponto que eu queria trazer para agora vou discutir como um último ponto para a gente falar aqui na live. Pode ser? Claro que pode. Você trouxe aí, acho que um dos grandes desafios que a gente tem, né? Que engraçado, o desafio de ser humano, né? Eu não sei, Fernanda, se é possível eu compartilhar um vídeo daqui. Super porque eu coloco você como co-host. Só que espera um pouco, porque eu tenho que achar o vídeo. Então, já que você tratou desse tema... A gente vai enrolando aqui. Eu quero responder de uma maneira... Vai enrolando aí, deixa eu achar aqui. Vai enrolando aqui.
Enquanto isso, eu vou falando aqui o que o pessoal está escrevendo, ó. Ricardo e Fernanda, live maravilhosa. Obrigada, Edi. Valeu, gente. Eu quero... exemplo ótimo esse de aparecer o dia a dia da casa, visto que o trabalho invadiu a casa. É bem isso mesmo. Eu posto minha foto no Instagram, cabelo zoado, quando eu termino de treinar, me divirto. Não, mas o povo, Fabrício, o povo posta... Eu vou para academia, fico assim, acabada. Aí eu vejo a foto, a pessoa tá lá linda, poderosa, com o cabelo lindo, maquiada. Eu falo, gente, como que alguém vai na academia assim? Né? Assim, é muito forte essa coisa de mundo ideal que é construído na internet. Assim, é impressionante, né, gente? É impressionante. Bom, eu acho aqui, Fernanda. Então, deixa eu ver se vai dar certo aí. E aí, essa é quase que a minha resposta a essa questão tão preciosa que você trouxe sobre humanização, sobre ser humano, sobre a vida, né? Falaram aí, poxa, mas o home office, o trabalho invadiu a casa, agora a nossa referência de local de trabalho, porque convenhamos, gente, o trabalho é o lugar de grande realização social do ser humano. Por mais que a gente fale assim, a família é a base de tudo, e eu acredito nisso, mas é no trabalho que a gente experimenta as grandes realizações. Tanto a gente... mas eu trabalho para dar uma condição melhor para minha família, experiências boas, sim, mas o projeto nosso de vida está muito vinculado ao contexto laboral. Né? Ao que a gente estuda para ser, ao que a gente conquista o nosso espaço na sociedade a partir daquilo que a gente faz, né? Até a gente não pergunta para as pessoas quem você é, a gente pergunta o quê? O que você faz? Né? E a pessoa responde o quê? Eu cuido da minha casa, ou eu sou engenheiro, ou eu sou cabeleireiro, ou eu sou... Responde, 80%, 90% das vezes, responde a profissão que ele está executando naquele momento. Então, olha que interessante, como o lugar do trabalho é o lugar da grande realização social que a gente tem, isso ao longo da história da humanidade. Bom, então eu quero compartilhar aqui com vocês esse desafio da humanização. E eu só estou interpretando, não sou artista, gente, eu sou um intérprete amador, né? Mas eu estou interpretando aqui nosso Carlos Drummond de Andrade, tá bom? Então, prepara o som aí e a gente... Bora! Estão assistindo? Estão vendo aqui? Você toca, Ricardo, olha só. Também, mas outros lados aqui, as outras facetas aqui pra gente. Eu também sou, assim, músico amador, mas aqui não é, aqui é um... Pode aumentar o som aí. Tá saindo som aí? Tá. Ok. Tá bem baixinho, mas tá. Eu vou aumentar mais o meu. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade. O homem, as viagens. O homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isso? Idem, idem, idem. O homem infunde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa, repetir um inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol, ou dá uma volta, só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar.
Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Bom, isso que eu chamo de grande finale, hein? É Carlos Drummond de Andrade. Mas é isso, é a gente enxergar que é uma jornada que precisa ser vivida aqui, muito mais do que a gente conhecer tantas coisas aí fora, e investir em tudo que há fora de nós, que a gente invista no que a gente chama de sucesso, de felicidade, de vida. Isso só acontece quando a gente se conhece cada vez mais, cada vez melhor. Uau, gente, maravilha. Obrigada, Ricardo. Olha, eu te agradeço imensamente. Para mim foi uma honra receber você aqui hoje. Estou muito feliz. Essa live foi super gostosa, as pessoas participaram aqui bastante. Eu só posso te agradecer mesmo pela sua disponibilidade, pela sua entrega aqui. E grande finale, né, gente? Com Carlos Drummond de Andrade, não precisamos falar mais nada.